Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta terça-feira no programa Algo a Mais. Hoje o nosso assunto é solução de conflitos. E para falar sobre, ter uma conversa bem bacana sobre esse tema, esse assunto, para que a gente possa ter um bom entendimento, estou recebendo Dirceu Vendramin Lovison, que é presidente regional da AOB, e o Decleida Jacomassa, Master Coach. Então, hoje também terei uma música super especial para deixar o dia mais leve com Fabiano Dias. Fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um muro branco e um voo pássaro. Vejo uma grade e um velho sinal. Mensageiro natural de coisas naturais. Quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal. Bom dia. Bom dia, Fabiano. Muito obrigada. Já uma música muito gostosa para iniciar o nosso programa nessa manhã. Eu gostaria de também dar o meu bom dia aos convidados que estão aqui presentes. Sejam muito bem-vindos. Muito feliz em tê-los aqui comigo nesta manhã. Mas antes de iniciar o nosso papo, eu gostaria de agradecer aos anunciantes do programa Algo a Mais, que faz com que o nosso programa aconteça de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã, ao RP Mercados, hoje com um espaço amplo, organizado, super legal para te atender, aí no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata, horários especiais também, fiquem atentos para quem precisa dar aquela corridinha no domingo, horários mais tarde também, o RP Mercados está sempre de portas abertas. A Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença, e faz mesmo. Digo, repito e faço questão que vocês experimentem as bolachinhas Manfi com um bom café, é sempre muito gostoso. A Kiron Centro Cultural, um espaço onde você encontra cursos de línguas, reforço escolar, pessoal que tem filhos aí e sabe que estamos passando por momentos não tão bons que justamente as crianças, por vezes por ter aula online, híbrida, enfim, tem aquela dificuldade de entendimento, reforço escolar na Kiron e também ensino superior Cruzeiro do Sul. Gostaria de agradecer também a Lojas Beneduzzi. Beneduzzi vestindo felicidade. Como sempre, a gente sempre fala e é muito importante frisar para quem gosta de se vestir de felicidade ou presentear alguém com felicidade, passa na Lojas Beneduzzi. E também um abraço especial para as meninas do Prana Energia Vital, lá de Veranópolis, um centro de terapias para muitas vezes questões que você talvez queira ver de forma diferente. Dá uma passadinha lá no Prana e conversa com as meninas, que é um local super gostoso, aconchegante. E agora, pessoal, vamos iniciar o nosso papo desta manhã, que é solução de conflitos. Quem nunca teve um conflito? Mas para que a gente possa compreender o que realmente pode ser um conflito, então, aqui com os guris, a gente vai estar conversando. Primeiramente, gostaria que vocês dessem o seu bom dia e também se apresentassem para o pessoal de casa. Declei, bom dia. Bom dia, Laura, bom dia, Dirceu, bom dia, Fabiano, todas as pessoas que nos ouvem. É um prazer estar aqui com vocês, né, na terça-feira pela manhã. Eu sou o Declei e eu me dedico a gerar insights para que as pessoas... O que é gerar insights? É ter ferramentas simples para ajudar as pessoas a enxergar aquilo que as pessoas sentem, mas às vezes não agem ou não têm certeza ou segurança para agir. Então eu ajudo as pessoas a se dar conta para acelerar os resultados que as pessoas desejam. Porque nós nascemos para viver bem, nós nascemos para viver realizados, plenos, felizes. E aí então eu sou um estudioso desses métodos, dessas metodologias, dessas ferramentas que ajudam as pessoas a terem uma visão mais ampla para viver melhor.
Com certeza, muito bem-vindo, Declay, Master Coach, justamente para falar aqui, deixar seu recado para o pessoal de casa. Muito bom. Dirceu, seja muito bem-vindo, um bom dia para ti. Bom dia, Laura, um bom dia aos amigos Declay e Fabiano, e um bom dia a todas as pessoas de casa que nos acompanham no Conecta TV. É um prazer muito grande estar aqui. Eu sou advogado, sou graduado em Direito e Administração, mas a minha profissão, enfim, é na advocacia, e atualmente estou presidente da OAB aqui na nossa comarca de Nova Prata, que engloba os 7 municípios aqui da região. Com certeza. Olha aí, Dirceu, justamente muito aqui vai poder amparar as nossas ideias, dar o seu olhar como profissional dentro dos conflitos. Muito bom, muito obrigada por estar aqui. Então, Declay, para iniciar a nossa conversa, como a gente pode compreender o que é realmente um conflito? Eu vou começar, Laura, falando o meu conceito. Como eu falei, eu gosto sempre de estudar, de preparar. Depois a gente cai na conversa, mas aqui diz o seguinte: conflito é uma situação na qual os interesses das pessoas ou as coisas com as quais elas se importam parecem ser incompatíveis. Então, Laura, é normal que a gente veja as coisas de forma diferente. Existe uma complexidade, seja ela nas relações, né, na convivência, seja ela nas relações de trabalho, nas relações afetivas, nas relações familiares. Existe uma certa complexidade nisso e interesses que divergem. E esses interesses, quando não bem gerenciados, geram conflitos que podem ser prejudiciais a nós mesmos e também às pessoas que nós convivemos. Quem nunca teve uma briguinha um pouco mais complicada? E isso gera um desgaste muito grande, isso gera preocupação muito grande, ansiedade, gera medo, gera problemas de autoestima, gera brigas empresariais, né, corporativas, gera separação de casais, gera problemas societários, né? Então a ideia, quando foi sugerido abordar esse tema, é olhar e ter uma comunicação um pouco mais assertiva, entender as variantes que nos ajudam a entender as intenções das pessoas, para que as conversas sejam mais felizes, que as conversas ajudem a gente a solucionar, né, de forma mais sábia as nossas relações e dessa forma evitar os problemas que afetam o nosso bem-estar, a saúde e assim por diante. Eu pensava também no Dirceu, porque na área dele, a área legal também, eu imagino que tenha muitos interesses divergentes, né? E acaba gerando, então, conflitos que prejudicam todos os envolvidos. Um conflito, ele tem as partes positivas, mas na maioria das vezes ele prejudica, né? Fazendo as pessoas terem prejuízos, né, Laura? Terem desconfortos, muitas vezes situações que levam as pessoas até a terem problemas de saúde. Certo. Então, foi essa a intenção, né? E dizendo então que os conflitos as diferenças que nós temos, normalmente quando não entendemos a outra pessoa, e aí acabamos usando estratégias para solucionar isso, né? Certo. E na visão do direito, Dirceu, pensando que cada pessoa tem um olhar diferente, quando ela leva esse conflito para frente de um juiz, já de uma forma diferente. Por exemplo, eu tenho a minha visão da situação, tu tens a tua, e a gente vai precisar, chegamos ao ponto de precisar um auxílio, um amparo jurídico. Como a gente pode analisar essa questão de também eu ter consciência se realmente isso é cabível, ou, por exemplo, como também a parte jurídica analisa as questões que as pessoas, quando elas estão com algum conflito que realmente precisa ser solucionado. Certo. Laura, na verdade, na nossa profissão, tudo praticamente que acaba sendo trazido para o advogado é um conflito, né? Uhum. Primeiro, muitas vezes as pessoas tentam se resolver, e a partir do momento em que esse problema, essa situação que ela está conflitante não tem solução, acaba vindo então procurar um advogado para tentar a solução desses problemas.
O advogado, ele faz até um serviço aqui, a gente sempre brinca, de psicólogo. Muitas vezes não é nem a questão jurídica, é uma questão de interna, de entendimento mesmo, né? Mas pensando na parte jurídica mesmo, aquele pequeno problema, se ele não for tratado de uma forma eficaz, ele pode se tornar um problema muito grande e que a única forma realmente é através do judiciário para resolver. No caso, cortar desde a raiz, por exemplo. Exatamente. Surgiu... E a advocacia, a gente é treinado para isso, num primeiro momento não sai judicializando uma ação ou levando tudo para o judiciário. Certo. Vamos dizer assim que a maioria dos atendimentos que a gente faz, a maioria dos problemas que as pessoas nos trazem, a gente consegue resolver de forma extrajudicial através de técnicas como a negociação, a mediação, técnicas em que a gente senta com a outra parte. Geralmente essa outra parte, se ela estiver assistida por um advogado também, é mais fácil de resolver. Porque daí tu deixa de lado, por exemplo, só a emoção e tu tem uma pessoa técnica que vai levar em consideração a razão. Então, num primeiro momento, a advocacia já está preparada para isso, para tentar extrajudicialmente, sem levar para o judiciário, resolver esse conflito. E esse conflito pode ser numa relação pessoal entre, por exemplo, marido e mulher, entre família, uma divisão de uma herança, um pagamento de pensão, pode ser numa relação negocial, num negócio que foi feito, numa compra e venda, numa relação de arrendamento, enfim, de qualquer hipótese que envolva dinheiro de negócio, mesmo uma transação empresarial, e também, como o amigo Declay falou, a questão empresarial, relação de sócios, enfim, conflitos são muitos, né? Com certeza. Sempre que se consegue resolver extrajudicialmente, dá pra gente dizer que tem uma relação em que todos ganham. Só que chega num ponto em que às vezes as pessoas são inflexíveis. Pode ser o teu cliente, pode ser o cliente do outro colega advogado, ou pode ser nós mesmos numa relação em que já não é mais a razão que está tomando conta, é a emoção, e a gente fica tão inflexível que já não se quer mais resolver o problema. E aí, nesse ponto, não se tem alternativa a não ser ingressar na justiça e entrar com um processo para que o judiciário, então, resolva isso através da aplicação da lei, que também é uma solução de conflito. Porque lá no final ele vai dizer, é assim que nós vamos resolver. Só que, via de regra, essa solução que o judiciário impõe, ela não é a melhor solução para ninguém, muitas vezes. Ela é uma aplicação fria do que a lei diz, que muitas vezes não é o interesse de nenhuma das partes. Por isso a importância de se tentar resolver esses conflitos antes. Com certeza. Declay, geralmente o teu trabalho é em função de fazer as pessoas compreenderem, desde se compreenderem na sua vida, enfim, e também na sua carreira. Mas quando acontecem os conflitos, como é essa visão de, talvez o Dirceu havia comentado, resolver antes de chegar ao ponto de precisar da justiça para que isso seja uma solução? Eu vou me apoiar aqui, eu achei fantástica a explanação do Dirceu. Eu vou me apoiar aqui na ciência, né? Uhum. Que fala dos níveis de conflito. Porque eu acho que dá para fazer um link muito interessante. O primeiro nível de um conflito, Laura, é a discussão. Então, quer dizer, a gente discorda de alguma coisa, a gente começa a falar. Normalmente, nessa primeira discussão, é racional, aberto e objetivo. Não concordo com isso, não gosto disso, é uma coisa um pouco mais leve, né? O segundo momento do conflito é o debate. Aí começa a ficar preocupante, porque vem generalização, né? Eu começo a generalizar, eu começo a demonstrar padrões, aí vem toda a história do relacionamento com a pessoa, e aí a objetividade começa a diminuir. Ali quando o Dirceu fala, né, quando o Dirceu fala da emoção. O terceiro nível é a desconfiança. Então eu começo a pensar que a pessoa está querendo ser maior, me passar a perna, enfim. Então falta de confiança no caminho, alternativa da outra parte. O quarto nível são as fixações, então imagens frutos de preconceitos, posições fixas e rígidas. Então aqui eu já estou num estágio
que eu já não estou mais aberto, eu já desconfio, já tenho um posicionamento daquilo que é legal e não estou mais, né? E aí depois tem as estratégias, enfim. E o último passo, então, é a derrubada. Custe o que custar, eu vou lutar até o fim. Então tudo começa numa discussãozinha, né? Por uma coisa que nós discordamos. E aí a coisa vai avançando. Aí começa a debater. Eu vejo muito, né, na minha prática, a política, por exemplo. Às vezes por uma posição político-partidária diferente, né? Você começa por algum elemento da política, por exemplo, a política monetária ou a política fiscal, enfim, ou a política social do governo. E aí começa a ir para um campo que o conflito acaba virando uma coisa que não tem mais condições, né, de conviver, de discutir. E aí você perde, então, o caminho do processo. Aí o Dirceu falava, né, das formas Então, se a gente consegue pegar no início ali no debate, né, é mais fácil de solucionar. E aí, se você tem um advogado próximo, eu imagino que te dá mais segurança, você começa a se cuidar mais como se posiciona, para você não infringir a lei, porque ninguém gosta de infringir a lei. E eu acho que já está aí uma dica interessante, sempre procurar a melhor alternativa negociável, se fala isso em vendas. Então, o que seria... Então, fazendo um gancho com o Dirceu, né? O que é o melhor para ele e o que é o melhor para mim? Primeiro acho que quando você consegue chegar no nível racional do processo. Então, esse é o estágio que a gente chama, né, nas relações humanas de ganha-ganha. É bom para mim e é bom para você. Existe um segundo estágio, Laura, que é o ganha-perde, que é quando uma pessoa é agressiva e a outra é permissiva. Então, se eu ganhar, tá tudo bem, né? Aí a pessoa deixa para resolver a situação, né? Não, aí não vai dar briga, né? A pessoa leva aqui, depois, né? Pelo menos mantém a harmonia. Existe uma terceira via que é perde e ganha, né? Então eu perco para o outro para não ter problema. A segunda é ganha-perde. Aqui eu vou ganhar, né? Não me importa se o outro perde, eu sou agressivo. Existe a quarta que é perde, né? Todo mundo perde. E existe uma outra que é perde também. É vingança. Não importa quanto eu perder, eu vou te destruir. Uhum. E existe ganha-ganha ou nada feito, que também é interessante. Ou seja, ou é bom para nós ou a gente não se envolve, né? Então, Declay, dentro de tudo isso que tu estás expondo, a ideia é... Quanto mais fácil, quanto mais abertos nós formos para poder ter a resolução de uma situação, é muito mais, todos vão sair ganhando de uma forma muito mais tranquila. É isso que tu queres dizer, Dirceu? Dirceu, Declay. Sempre quando a gente vê que está avançando a conversa, é aí que dá tempo de trabalhar a questão, né? Agora, quando já vai para a alteração no tom, no comportamento, na agressividade, aí segura um pouco. Às vezes, né? Porque o que a boca fala, as outras coisas apaga. Sim. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso para não chegar num ponto que, né, não dá mais para retornar ou que precisa chegar numa situação que todo mundo perde. Então, por que é importante falar dessas coisas, saber esses passos, né? Porque quando você está aqui no primeiro passo, na discussão, isso é natural. A gente vê as coisas de uma forma diferente. É normal isso. A complexidade é normal. Dentro de uma empresa tem divergências, tem perspectivas diferentes. Então, quando a gente consegue debater isso, discutir isso sem debater, olhar o ponto de vista do Dirceu, olhar o ponto de vista do Declay, da Laura, né? Antes de começar a gerar atrito, é mais fácil de resolver. Sempre nos estágios iniciais é mais fácil de resolver. Depois vai complicando, a ponto de precisar de ajuda técnica, né? Certo. Então, sempre dizer, Laura, dizer que a outra pessoa, ela tem um conjunto de informações que você não tem. Isso é importante, né?
Então, antes de debater, de aprofundar uma briga, procure entender as intenções, as informações, a interpretação da outra pessoa, né? E como ela recebeu as informações, e também a história dela. Eu estou aprofundando um pouco aqui, né? Mas eu acho que é sempre no começo, identificar que vai ter um conflito é a melhor forma de resolver. Uhum. Quando nós vemos conflitos dentro de uma empresa ou mesmo dentro de uma família, quando se pensa em família, Dirceu, como a gente vê que pode prejudicar o lado das famílias quando elas correm para o lado judicial para poder resolver o seu problema? Qual é o meio que vocês utilizam, eu digo, para que as coisas possam ser resolvidas da melhor forma? Talvez aquela de dizer, vamos olhar melhor, até o Declay estava falando, pontuar, perceber como chegou a notícia, enfim. Porque, por vezes, a gente entende que quando chega uma família, um problema como esse, de dizer, olha, os filhos estão discordando, a coisa não está acontecendo, e se vê que precisa entrar com alguma ação, alguma coisa dessa forma, como é a tua visão como um profissional e também humano, né, Dirceu? Certo. Até deixando num primeiro momento a resposta da questão técnica, jurídica, mas abordando, continuando, enfim, o assunto que o Declay levantou mais numa questão filosófica, vamos dizer assim. Claro. Quando a gente se propõe, indo além, quando a gente se propõe a viver em sociedade, a gente se propõe a aceitar que a gente vai ter mais interações sociais. A partir do momento em que a gente deixa de viver numa tribo com 3 pessoas e vai viver numa sociedade em que tem muita gente envolvida e todos num espaço pequeno, que são as nossas cidades, enfim, a nossa vida hoje moderna é nessa situação, a gente tem que estar disposto a entender que as coisas não saem da forma que a gente planeja ou da forma que a gente quer. E um outro ponto que também é filosófico, mas que eu tento levar como uma questão de vida, é que da mesma forma que eu tenho os meus direitos, as outras pessoas também têm os seus direitos. E que ninguém é inteiramente bom e ninguém é inteiramente mal. E uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos na minha profissão é que quando você quando o advogado é procurado, não interessa por quem, se é pelo autor ou pelo réu, todos têm um pouquinho de razão. Todos. E tanto que essas brigas judiciais se estendem por muito tempo, por anos e anos, e às vezes é até difícil para o juiz decidir, porque todos têm um pouquinho de razão, então ninguém tem 0 razão. Então, a partir do momento que a gente dá um passo para trás e pensa um pouquinho, se nós estivéssemos na situação do outro, como que a gente agiria, e que a gente tenta entender, e aí é aquilo que o Declay falou, com relação à vivência que a pessoa teve, com relação às expectativas que teve, a informação que teve, a forma que essa informação foi passada, fica mais fácil de tentar resolver o conflito. E aí vem a questão, pode ser um psicólogo, pode ser um advogado, mas quando nós temos 2 pessoas, pode ser um familiar, pode ser a vizinha, seguido, a gente tem direito de família, a situação de que vem a mãe ou vem o pai e ele vem com um amigo ou vem com um vizinho ou vem com a avó, que é um ponto de apoio, uma pessoa que está tentando olhar a situação de fora, sem aquela muita emoção, para tentar dar uma ajuda, né? Então, agora voltando à questão das famílias, vindo para a questão do direito mesmo em si. Quando um divórcio, pensando basicamente nisso, ou outras questões que poderiam dar problema em direito de família, uma questão de daqui a pouco ter uma divisão de herança ou alguma coisa assim, que ela não se resolve no consenso e ela acaba sendo judicializada, se é no inventário, quem perde geralmente é os bens, é a tua questão financeira que sai perdendo. Porque uma discussão judicial arrastando um patrimônio por muito tempo, o patrimônio se dilapida. E quando é num divórcio, quem sai perdendo são os filhos. Porque daí tu deixa a razão. Deixa a razão de lado pela emoção. E aí vem aquela lavação de roupa suja. Vem aqueles conflitos diários pequenos que o casal foi tolerando e nunca se conversou sobre eles. E nunca se tentaram resolver. Na hora que eles vêm à tona, eles vêm com uma força assim inimaginável. Direito de família, para mim, é a área do direito mais difícil para mim trabalhar.
porque o conflito, se ele não for resolvido logo e com razão, ele arrasta a família inteira para dentro. E ele traz estragos assim para as crianças, principalmente, que eles são irreversíveis, a meu ver. Por isso a importância daqui a pouco de interpretar a situação do conflito em si e tentar resolver ele da melhor forma possível, com razão, né? Com certeza. Porque o patrimônio ele se vai, mas a sequela daqui a pouco para a criança fica para sempre, né? Então, certeza. às vezes tu tem um casal que passa, que é uma brincadeira, não me interpretem mal o que eu vou dizer, mas se o casal tem muito patrimônio, ele é muito para os dois, então a discussão em cima de um imóvel ou dois não vai mudar o casal em si, porque tem muito. E se o casal tem pouco patrimônio, a discussão por pouco continua sendo nada. Então, muitas vezes, essa discussão ela é boba e se arrasta e não ajuda em nada, né? Com certeza. Não sei se me expressei direito. Dá para entender e justamente essas colocações, Dirceu, fazem com que a gente pense realmente. Cada um tem um pouquinho de verdade na sua palavra. Agora, eu não concordo. E aí a gente já começa um conflito muito, muito grande de não dar abertura ao outro. Isso. Sim. De cortar, mas Imagina. pegando eu vendo aqui de fora a conversa e o que eu vivo disso, tem que partir muito das duas partes, né? Agora o que o Dirceu estava falando sobre, ou se tem muito, é muito para os dois, se tem pouco, é pouco para os dois. Então, mas tem que partir de ambas as partes querer resolver isso. E não acontece isso, né? Numa porcentagem muito grande dos casos, né? Dessa questão toda. Tem muito disso. Isso é uma coisa que, cara, é da gente pensar assim, tu quer resolver, tu procurou a justiça para resolver o negócio, mas às vezes as pessoas deixam aquilo se estender por muito tempo, então, né, fica difícil pro profissional trabalhar. De verdade seja dita, né? É isso aí. Então, pessoal, compreendendo um pouquinho sobre conflitos e como eles podem afetar a nossa vida, foi muito, muito bem colocadas também a questão toda teórica do Declay e também como visão de alguém que trabalha, compreende e está todo dia tentando resolver conflitos, né, Dirceu? Então, pessoal, para que a gente continue com esse papo legal, nós vamos agora para um breve intervalo comercial. A seguir, nós retornamos e vamos de música com o Fabiano Dias. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo essa marca, Maria, Maria mistura dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, 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 la 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 la. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. O tema do próximo encontro, dia 12 de maio, falaremos sobre constelação sistêmica. Com a consteladora familiar Sayonara Piloto Crema. Não percam! A Manfi traz tradição em seus produtos.
A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Upgrade no seu plano. A sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355. Adilnet Telecom. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Eu não me permito chorar, já não vai adiantar e recomeço do zero, sem reclamar. Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar, eu não me permito chorar, já não vai adiantar e recomeço do nada, sem reclamar. Muito obrigada, Fabiano, voltando. Realmente até as músicas elas falam um pouquinho e deixam um recado bem explícito. Não, mas não sei se é subliminar, não. Então, voltando ao programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre solução de conflitos, e aqui a gente está debatendo um pouquinho, compreendendo um pouquinho sobre conflitos gerais, eu diria. Não é só dentro de uma empresa, dentro dessa sociedade e tudo mais, a gente está falando até em relação às nossas famílias, que por vezes os conflitos acontecem e por falta de visão na solução realmente deles, a gente acaba destruindo toda uma família, todo um contexto familiar, por vezes, como o Dirceu mesmo aqui já colocou, estou com o Dirceu Vendramin Lovison e também com o Declei da Leja Comassa, falando um pouquinho de como isso afeta, por vezes, nossos filhos. Então, falando um pouquinho mais sobre conflitos familiares, aqui vou abrir para o Declei também comentar um pouquinho mais sobre como talvez, Declei, mudar um pouquinho a nossa visão para quando surge algum conflito, para que ele não seja algo que a família saia perdendo. Sempre a pessoa prejudicada no conflito não é... A pessoa mais prejudicada é a pessoa que não está envolvida, quando se trata de família. Então, por exemplo, se eu tiver uma discussão com a minha esposa, a pessoa que mais sofre é a minha filha. Então, acho que a gente tem que ter essa consciência, né? Então, seria a minha filha, os meus pais, os pais dela, os irmãos, né? As pessoas que não estão envolvidas emocionalmente com o conflito. Por que nas famílias acontece conflito com mais frequência? Porque você tem liberdade para expressar o que você pensa, primeiro. Segundo, você conhece mais os pontos fracos das pessoas. Então você acaba explicitando. Nós somos uma sociedade que tem facilidade em explicitar os pontos fracos, né? Então, obviamente, aí o clima lascou, né? E a briga familiar, ela tem um peso muito grande também. Por quê, Laura? Porque na família é onde a gente quer ser amado, é onde a gente quer ser ouvido, a gente quer ser respeitado, a gente quer fazer parte. Então, é onde você tem mais liberdade, é onde você constrói a sua autoestima, né, a sua autoimagem. Então, você quer ser protagonista, você quer participar, você quer ser ouvido.
E às vezes, e aí eu vou entrar na teoria, porque para vocês entenderem, né, a teoria, por que eu gosto tanto da teoria? Porque eu acho que ela esclarece, acho que tem muito conhecimento muito útil que a gente não aproveita, né? Então, nesse tempo de pandemia, eu estou me dedicando ainda mais. Existe um livro chamado Conversas Difíceis, que ele fala o seguinte: cada pessoa tem a sua história, perfeito? Eu tenho a minha história, e a minha história ela é composta das minhas experiências e do momento que eu vivo e da minha, né? Então, e da forma como eu recebo as informações. Então, é as minhas experiências e a forma que eu recebo as informações, perfeito? Então, cada pessoa observa, né, as informações de uma forma. Acho que é bacana a gente ter consciência disso. Né? Cada pessoa, eu observo esse programa do meu jeito, em função das minhas experiências. O segundo passo, eu interpreto isso aqui do meu jeito. E eu concluo também do meu jeito. E aonde que a gente briga é nas conclusões. Não é nas interpretações, não é em como a pessoa recebe as informações. Né? Então eu adotei uma estratégia com a minha família, com meus irmãos. Né? Não pensem vocês que eu não tenho conflitos. Muito pelo contrário. Talvez eu estude porque eu tenho muitos conflitos. Né? Então, com os meus irmãos, eu adotei uma estratégia, Laura. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Porque eu percebi que em todos os conflitos, uma vez eu tive uma discussão com o irmão, quem é que estava chorando? Meu pai. Aí dói muito para mim isso, né? Me incomoda muito isso. Então, com meus irmãos, eu optei por ser feliz do que ter razão. E meu pai até estranhou em alguns momentos, né? De ser, em algumas atitudes de um irmão ou do outro que eu silenciei. Eu silenciei e procurei entender, ficar... Ou só silenciar, afastar também, né? Que é uma das estratégias. São várias as estratégias no conflito aí. Então, Laura, dizer o seguinte, né? A minha esposa, ela tem a história dela, ela tem as experiências dela, ela tem a forma como ela recebeu as informações dentro da percepção dela, e eu tenho as minhas. Então, às vezes, a gente tem que praticar um pouco a compaixão, também conosco, mas com o outro também, né? E pessoas da família são as pessoas mais importantes da nossa vida. Então aí tem que dar um pouco de desconto maior na minha percepção, né? Então as pessoas que a gente convive perto, eu trabalho muito isso, Laura. As pessoas que eu tenho mais perto, eu tenho que cuidar mais. Tenho que ser mais gentil, tenho que ser mais educado, tenho que ser mais respeitoso, né? Porque a gente fala conta bancária emocional. Porque se eu só cobro, só pressiono, uma hora isso ninguém aguenta isso. Então eu não vou ter saldo, né? Por isso que a gente chama de conta bancária. Então, se eu dou atenção, acho que eu até já comentei em alguns programas aqui, se eu dou atenção, se eu sei conversar, se eu tenho humildade para entender as diferenças, na hora que eu preciso falar uma coisa, aí eu posso falar, eu tenho esse crédito para falar. Agora, se toda hora eu fico só incomodando, chega uma hora que ninguém mais aguenta. Então, às vezes, até no conflito familiar, eu falo com conhecimento de causa, às vezes é melhor mesmo interromper a relação, sabe? Porque certo. Às vezes tem problemas e falhas de caráter que nem tudo a gente tem que aceitar ou tentar resolver. Às vezes o melhor mesmo é o enfrentamento e a solução, né? Da forma mais dura, né? Uhum. A questão é, Declei, aqui tu colocasse um ponto de vista teu, pelo fato de dizer sim. Quando eu decidi não olhar talvez para todos os detalhes dos meus irmãos e eu decidi aceitar um pouco de cada um para que eu possa viver mais tranquilo, mais feliz, porque machucar os meus pais dói. Sim, isso dá para compreender. E a gente, por vezes, vê que esse é o lado que as pessoas realmente... Cada um vê um pouquinho o seu lado e não consegue ver o lado do irmão. Quando a gente vê também as questões de... faleceu pai, mãe, e agora estamos com os bens aqui. Dirceu, esse lado de também questão familiar, quando os pais se vão, ficam os bens,
por vezes não são muitos, mas gera aquela coisinha que cada um quer um pouquinho e não conseguem decidir numa mesa. Mas quando chega uma via judicial, esses bens, por vezes, acabam, como tu falasse no início, se perdendo. Como que tu vê esse lado, Dirceu? Laura, por exemplo, assim, a gente tem hoje na nossa legislação tudo bem determinado de como que seria a forma da sucessão, né? Então, por exemplo, assim, a gente não tem distinção entre, graças a Deus, né, da questão de não ter distinção entre sexos, por exemplo, que alguns países, e por ironia que pareça, a Inglaterra fez uma alteração de lei agora recentemente, onde a mulher não tinha direito à herança, e então, assim, seria tudo muito simples. Pai e mãe falecem, todos os filhos têm direitos iguais, em igualdade de condições sobre os bens que sobraram, né? Então, geralmente, a discussão ela não se dá no campo macro, porque todo mundo sabe que é assim que funciona. Aquela discussão no inventário, geralmente, são coisinhas pequenas. Daqui a pouco, quem fica com qual imóvel, o destino que se dá a tal imóvel, ou às vezes em glebas rurais grandes, quem fica com uma parte, então como é que nós vamos fazer a divisão desse condomínio rural inteiro? Eu vou ficar com essa parte da frente, eu vou ficar com os fundos da lavoura, então se eu ficar com os fundos ela tem menos valor, então eu vou receber um pouquinho a mais de área, porque a parte da frente vale mais. Nada que em tese não se conseguisse sentar e conversar. Claro. Mas quando uma pessoa não está disposta a resolver um conflito e está inflexível, esse conflito não tem solução. Então só acaba saindo no judiciário. Então depende de todos quererem resolver ou ir para o judiciário. Quando vier para o judiciário, então não se teve solução do conflito de forma amigável, vamos dizer assim, e acaba indo para o judiciário. A gente conhece as realidades do nosso judiciário hoje e entra num campo onde um processo pode se arrastar 5, 10, 15 anos, e isso não é difícil de acontecer. Todo mundo sabe, todo mundo que está nos acompanhando tem uma situação que, se não aconteceu consigo próprio, sabe do vizinho, do amigo, do parente que tem um inventário se arrastando há 20 anos. Enquanto isso, os bens poderiam ser destinados de uma forma mais adequada e acabam perdendo seu valor, né? A manutenção do imóvel construído, o cuidado de uma área agrícola, por exemplo, uma repactuação de aluguel, muitas vezes os imóveis acabam não sendo utilizados por ninguém por restrição judicial, acabam se deteriorando. Então, assim, é uma situação em que só se perde. Então, Dirceu, por vezes, quando se busca até um advogado para que fique bem, de uma forma formal, eu digo formalizado entre os irmãos, porque às vezes se procura justamente para que faça todos os documentos dizendo quando não se precisa chegar a um ponto de procurar e jogar, entrar numa questão muito mais invasiva, que é a questão de um processo realmente, mas procurar às vezes um advogado só para que registre, para que dê tudo certinho entre os irmãos, enfim, formalizar. Isso também é uma forma de fazer as coisas bem feitas e também manter uma legalidade, eu digo, deixar tudo correto para todo mundo. Sim. Não, de uma maneira assim, pensando da forma mais simples possível. Não existe outra forma de transmitir a propriedade que era dos pais para os filhos, a não ser através de um processo de inventário. Certo. E a gente tem por experiência que o tempo é o maior inimigo nessas situações. Então, aquele deixa para depois é o que traz os problemas. Então, assim, eu digo que um passo muito importante, e aqui não faço isso, não é uma propaganda, muito pelo contrário, em favor de toda a advocacia e tentando solucionar os conflitos. Façam um inventário. Ele não é custoso como se imagina. Ele não é um bicho de 7 cabeças. E hoje a gente tem formas de realizar o inventário, por exemplo, extrajudicial, que precisa do advogado, mas que ele é feito via tabelionato. Então, toda aquela parte da escritura, da partilha dos bens, enfim, que antes era feito de forma judicial, ele, em muitos casos, pode ser realizado direto no tabelionato, através do advogado. Então, assim, essa realização do inventário logo, e não digo assim, a pessoa faleceu hoje, amanhã nós vamos fazer o inventário. Claro. Mas nós não precisamos deixar isso se arrastar por 10 ou 15 anos, porque as pessoas morrem. Nós também vamos falecer um dia, tomara que mais para frente, mas enfim. A questão toda é que às vezes
O cliente chega no teu escritório com um problema que ele se arrasta há 50 anos, em que nós temos 3 gerações falecidas e a solução não é simples, né? E aí nós temos a questão da vivência, que aqui é muito importante colocar. Enquanto os pais falecem e os filhos têm que fazer uma divisão, a gente, em família de italiano aqui na nossa região, a geração anterior à nossa, eram bastante filhos, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer um inventário de um casal que faleceu, que envolve os irmãos, por mais que sejam 3, 4, 5, eles têm aquilo que o Declay falou antes, que é a vivência comum. A raiz é a única, era o pai e a mãe, e eles têm expectativas comuns, vamos dizer assim, de percepção de mundo, vamos dizer assim. Agora, se a gente deixa se arrastar, e aí essa geração se foi, nós estamos lidando já com os sobrinhos. E aí o acerto é feito entre primos, que viveram em municípios diferentes, em países diferentes, que têm vivências diferentes e que já têm realidades diferentes, porque nós vamos ter famílias extremamente ricas e famílias muito pobres, coisas que entre os irmãos geralmente já acontecem em grau menor. Então tudo isso vai dificultando essa solução. Por isso aqui vamos dizer assim, é uma dica mesmo para resolver esse tipo de situação. O tempo é inimigo de uma divisão de patrimônio entre irmãos. Quanto antes for feito, melhor. Então, precisando buscar auxílio de profissionais, advogados, enfim, para que possam resolver o quanto antes e ninguém sair perdendo. Pessoal, o nosso papo está super legal, o único porém é que a gente precisa ir para um breve intervalo comercial e aí, a seguir, a gente retorna com o programa Algo a Mais e falando sobre solução de conflitos. Música, Fabiano. Me dê de presente o seu bis, pro dia nascer feliz, pro dia nascer feliz, o mundo acordar e a gente dormir, pro dia nascer feliz. Essa é a vida que eu quis, o mundo acordar e a gente dormir. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. No Benite você se diverte, você fica informado e tem muita cultura no Benite também. Nesta quinta-feira, dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura, sabe quem vai estar sentado nesse sofá? Ela que é mestre em história, especialista em cultura afro-brasileira. Eu estou falando de Chaline de Souza, estará contando a sua história aqui nesse sofá. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença.
por essa pampa que ficou pra trás, porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai, porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Olha só, gostei da música, voltando ao programa Algo a Mais, aqui já rindo por trás da máscara, o que é muito triste, né? Mas, assim... Isso aí, Fabiano, as músicas hoje estão escolhidas a dedo. Muito obrigada e voltando com o nosso... E pelos convidados. Voltando com o nosso programa, hoje estou aqui com o presidente regional da OAB, o Dirceu Vendramin Lovison, estou aqui com o Master Coach Declei Dalla Giacomassa, falando sobre solução de conflitos. Compreendemos até agora, falamos sobre as questões familiares. Sim, é bom olhar com mais atenção e também sentir a verdade de todos os irmãos ou entre casal, ver o lado de um e outro. E procure sempre um auxílio, um amparo que não precisa ser, eu digo, um processo, mas chegar e procurar um auxílio jurídico para que você possa agir da melhor forma, sem estar adentrando porque os teus direitos vão até onde iniciam os direitos do outro. Então, isso é bom a gente estar sempre de olho e evitar, sim, o máximo que der, conflitos que eles se prolongam, que eles não têm solução, porque isso que vai sair perdendo com certeza é você. E agora a gente vai entrar na questão de conflitos na parte empresarial. Digo que pode acontecer, pessoal, quem tem sócio, às vezes entre colegas de empresa, pessoas que realmente... Quando se lidam com mais ideias, conflitos sempre aparecem. Então, quando nós entendemos, Declei, que estamos realmente com outras pessoas, que cada um tem uma vivência, cada um entende o seu lado, mas os conflitos, eles precisam cada vez mais ser estudados e a gente ver eles talvez de forma diferente para que as coisas aconteçam. Como tu vê esse lado? Exatamente. Então, o que acontece? Nós somos um povo, uma cultura que não é muito habitual a prática do diálogo. Então, uma vez se dizia, a gente aprendeu, né? A nossa cultura, nossos valores é fundamentado no silêncio. Vai para o quartel, cala a boca e escuta. Vai para a igreja, fica quieto e ouve. Vai para a escola, tu tá incomodando, né? Então nós somos pessoas que a gente aprendeu que ficar quieto é um bom negócio, né? Mas nas organizações, só que se ficar quieto, às vezes ele é violento. Então uma obra que eu queria sugerir para os telespectadores é Comunicação Não Violenta, que ela fundamenta em 4 etapas. A primeira é observação, olhar as coisas como elas são, sem análise ou julgamento, que o Dirceu comentava como racionalidade, né? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é entender os sentimentos envolvidos. Primeiro, qual o meu sentimento? E depois prestar atenção no sentimento do outro também, né? Então, porque quando que o conflito se resolve? Quando eu entendo como o outro se sente, quando o outro entende como eu me sinto. Uma boa forma de resolver uma briga entre colegas de trabalho é chamar os dois e perguntar para ver a visão do outro e explicar como o outro se sente. Quando eu entendo como o outro se sente, acabou a confusão, né? Então, essa questão do sentimento, eu poderia aprofundar, né, Laura? Mas é o seguinte, eu posso me culpar, né, no caso do conflito, a mim mesmo. Eu posso culpar o Dirceu, ou eu posso entender os meus sentimentos, os sentimentos dele, observar o que aconteceu, enfim, né? E aí fica mais fácil de solucionar. Mas o que acontece? Quando eu me culpo, o que acontece? Vergonha, né? Confusão mental. Quando eu culpo o Dirceu, o que acontece? Raiva, perfeito? E quando eu entendo as minhas necessidades dele, os meus sentimentos, né? Quando eu respeito e entendo isso e observo as coisas como elas são, é mais fácil. Por que eu falava do diálogo nas organizações? A gente vê que as pessoas não conversam muito pouco. E quando conversam não dá atenção devida. De novo, aqueles passos anteriores, né? Atenção, respeito, humildade, entender que as coisas são diferentes, que as percepções são diferentes, que as histórias são diferentes, né? Então, o que funciona muito nas organizações, seja societárias, seja com colaboradores, é a cultura do feedback.
mas é feedback, não é feedback. O que é feedback? É eu identifiquei alguma situação no Dirceu, eu dou uma sugestão para ele do que ele pode fazer para melhorar. E eu não fico criticando, não fico dizendo que ele está errado, que o problema é ele, né? É olhar as coisas da perspectiva da solução. Então, toda boa empresa, ela tem um mecanismo de feedback. Olha, vem cá, nós precisamos conversar. Como é que tu te sente com relação a isso? Eu vi que tu agiu dessa forma. Qual é a tua percepção, da onde vai chegar? E aí, a partir disso, construir junto através do diálogo, né? Em vez de apontar falhas, porque quando eu critico alguém, eu estou matando a autoestima, né? Tem gente que fala crítica positiva. Crítica positiva não existe, né? Crítica, é tudo negativo. É sempre negativo. Então, em vez de ficar apontando falhas, mostrar caminhos. É uma das sugestões. E a outra é diálogo, expressar sentimentos. Por quê? Porque quando eu expresso, quando o outro também se expressa, eu entendo o que acontece. Então eu não fico imaginando as intenções dele, eu entendo o que está acontecendo, né? E empresas que não têm cultura de feedback, tem pessoas que reclamam de tudo. Perfeito? Então as pessoas que reclamam de tudo são pessoas tóxicas que não contribuem para o alcance dos objetivos. Certo. Então a sugestão minha é que haja abertura, que haja diálogos, mais diálogos, né? Eu penso que todo patrão ele tem que ter conversas pessoais e profissionais com o seu colaborador, né? Todo líder tem que ter esses diálogos, tem que clarear as expectativas, né? Identificar pontos positivos, pontos para evoluir, né? No coaching a gente não fala pontos fracos, pontos para melhorar, é a mesma coisa, mas é da perspectiva positiva. Olhar as coisas com uma perspectiva diferente. Então, tem gente que reclama, tem gente que busca a solução. Você tem que ser um construtor de solução. E se você está num grupo, voltamos à filosofia, né, você sabe que você precisa dos outros para evoluir. Então, você tem que, às vezes, né, e expressar, mesmo que seja raiva. Eu acredito que é importante você expressar e convidar o outro para caminhar junto. E aí precisa ter muita abertura, muito diálogo, senão as coisas ficam difíceis. Quando a gente silencia, a gente mata o outro. Declay, quando tu falas, tu comentasse o livro sobre comunicação não violenta, é isso? É. Talvez, quando a gente percebe o não ser violento, para que a gente possa chegar para um colega, isso eu falo, já que tu entrou nesse lado, né? Quando a gente compreende o nosso colega e a gente faz uma crítica, que a gente diz crítica construtiva. Não existe crítica porque na realidade a pessoa sempre vai levar mal, mas a construção está em quem a recebe. Sim. Então o que acontece? Se tu não for tão invasivo no teu colega e tu comentar com ele algo, quer dizer, ele talvez vai comprar esse posicionamento e vai dizer, vou fazer algo diferente então, e vou procurar buscar acertar daquela forma. Quem sabe a ideia que tu dizes pra gente evitar conflito é realmente ter uma comunicação que não seja de forma agressiva e dizer assim, a gente sabe que toda crítica, ela chega de uma forma que dói. Então, compreender o colega e talvez evitar com que chegue dessa forma. Muito bacana o que você falou. A pessoa só muda se ela se sentir compreendida. Acho que isso nós precisávamos falar hoje aqui. Outra coisa, esse processo de conflito, né, interpessoal, você tá com uma granada na mão. Você pode dar para o outro, né, resolver. E não tem, a granada tá ali. Então pode colocar açúcar em cima, vai dar problema. Se você segurar na mão é pior. Tirou o pino, tá na tua mão, né? Então sempre é melhor evitar, e eu penso que isso se evita através de muito diálogo, entender o outro, entender o que o outro quer, entender as intenções do outro, não julgar. O problema é quando a gente julga, né? E nas empresas tem que estabelecer a cultura do diálogo. Franco, aberto, específico, no modo, no tempo e na forma específica, né? E para isso que tu falou, Declay, sobre a crítica, sobre o falar e tudo mais, eu vou usar um ditado que eu escuto muito lá em casa, que é assim, falar até papagaio fala, e a única coisa que aceita tudo é papel.
É isso aí. E agora, inclusive, muito bem colocado, Fabiano, exatamente. Agora, na questão, eu vou pedir, Dirceu, que tu possa fazer realmente algumas colocações referente a empresas, a colaboradores, quando se tem realmente conflitos e precisam ser sanados. E eu digo até em questão de sociedades. É muito importante ter tudo no papel para que a solução seja mais tranquila, Dirceu. Sim. Laura, não só em direito societário, vamos dizer assim, em tudo na nossa vida, né? Claro. Aquilo que a gente puder, não é para ser excessivamente documental, burocrata, mas nas situações importantes, se está pré-definido forma de dissolução, forma de extinção, forma de solução de conflitos, tudo fica mais fácil. Então, respondendo de uma certa forma a esse questionamento, se criou dentro do direito um instituto que se chama arbitragem. Então, ele vem muito a calhar com o que a gente está falando. O que é a arbitragem? Vamos imaginar num negócio em que duas empresas estão fazendo, as empresas grandes hoje estão usando bastante disso, então duas empresas estão fazendo um negócio de grande valor econômico, de muito tempo e dinheiro envolvido, e esses negócios podem dar problemas. Então elas instituem um árbitro, já no documento que formaliza esse negócio. E esse árbitro, via de regra, é um advogado, ou uma pessoa de confiança, ou uma terceira empresa, ou tem até em institutos, câmaras de arbitragem. A partir do momento em que você coloca num contrato uma cláusula de arbitragem, o judiciário não pode mais se envolver. E essa questão não pode ser levada para o judiciário. Essa questão, sempre que tiver um conflito, ela vai ser levada para o árbitro que foi instituído em contrato. Esse árbitro vai dar uma solução justa, que é uma pessoa instituída por ambos, então é uma pessoa de confiança de ambos, né? Claro. Então vamos dizer assim que eu vou ter, trazendo para o plano mais pessoal, para ser mais fácil de entender. Eu tenho dois amigos que vão fazer um negócio, os dois confiam em mim e entendem que eu possa dar uma solução adequada se eles brigarem. Então eles me instituem como árbitro e lá no final o Dirceu diz, vamos fazer assim. E a decisão do árbitro é irrecorrível. Não tem recurso, ela vai ser cumprida. Então, muitas empresas estão fazendo isso. Essa é uma questão de, vamos dizer assim, documentar e tentar resolver de uma forma mais rápida um conflito que possa surgir numa negociação. Voltando ao assunto que o Declay estava comentando, a relação dos sócios, enfim, da questão empregado-empregador. O que eu posso contribuir, acho que ajuda, que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que a relação dos sócios, da sociedade, se todos os sócios têm objetivos comuns bem estabelecidos, mas que eles sejam objetivos comuns. Nós queremos que a nossa empresa chegue neste local. E nós queremos que a nossa empresa chegue neste local desta forma. Então, a gente vai fazer coisa errada, nós vamos fazer coisas certas, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, mas que os objetivos sejam comuns entre todos os sócios. Eu acho que todos os conflitos que surgirem no decorrer do caminho, eles vão poder ser resolvidos e vão ser ultrapassados assim de uma forma muito fácil. Porque os objetivos são comuns e todos estão dando a mesma dedicação para atingir esses objetivos dentro das possibilidades de cada um. Acho que é mais tranquilo e isso é um ponto central que todas as empresas de sucesso e que todas as empresas que duram e que todas as empresas que passam da primeira para a segunda para a terceira geração, que hoje a sucessão empresarial é muito difícil, ela tem esses objetivos comuns bem traçados, vamos dizer assim. A relação empregado-empregador é um pouco mais difícil e a relação empregado com empregado também é um pouco mais difícil, porque a questão societária ela se dá por afinidade. Eu escolho os meus sócios. Eu escolho com quem eu quero compartilhar a minha atividade empresarial, por exemplo. Agora, eu não escolho quem vai ser o meu colega de trabalho. Quem escolhe é um terceiro, é o meu patrão. Então, eu não escolho quem vai estar sentado do meu lado e com quem eu tenho que conviver. Então, ali surgem muito mais problemas. E às vezes, muitas vezes, na grande maioria das vezes, eu não tenho a liberdade de conversar com ninguém sobre aquilo que está me deixando insatisfeito. Então, é aquilo que o Declay expôs e muito bem antes. O feedback da empresa, de poder ouvir e chamar cada de vez em quando aquele funcionário para dizer, como é que estão as coisas aí? Tá tudo bem? Como é que tá o teu relacionamento com o fulano que senta ali do teu lado? Tá tudo bem? O que você acha que a gente pode mudar? Só que é difícil na condição do empregador.
Porque muitas vezes as coisas que são solicitadas são impossíveis de ser alcançadas. Ou colocam, às vezes, até o próprio lucro da empresa em jogo. Ou, às vezes, são coisas absurdas. Ou, às vezes, no dia a dia, a gente, não digo a gente, mas, enfim, o empregador está tão corrido que não sobra tempo de fazer isso. Então, é uma situação difícil de resolver, na minha visão. Mas aí a granada vai para tuas mãos. Mas lá no final, aquilo que o Declay falou, ela se torna maior. É aquilo que eu comentei antes lá no começo, aquele conflito não resolvido, que é uma coisa, muitas vezes, insignificante e pequena. Com o tempo, ele vai se tornando tão grande que ele vem com uma violência que tu não tem mais uma solução fácil. Com certeza. Ou às vezes uma solução justa. Também às vezes não se tem uma solução justa, né? A gente tem um conceito de justiça que às vezes a solução do problema não é aquilo que pode ser aplicado. Então cria uma situação que resolve o conflito, mas é injusta. Então é uma situação difícil, ressentimento e mágoa, né? Entrando no plano filosófico da coisa, porque a questão jurídica, por exemplo, vir aqui dizer vamos fazer assim ou vamos fazer assado é o que está na lei. Claro. Então, lá na lei está escrito, só que a aplicação da lei, muitas vezes, não é justa. Para aquela situação específica. Nós não podemos ter 1000 leis para aplicar a cada situação específica para o julgador escolher o que ele acha que é mais adequado para aquela situação. Porque a lei é uma só e precisa ser assim. Senão a gente deixa de forma muito subjetiva e aí acontece o que a gente vê por aí. Mas... até me perdi no contexto da conversa. Não, mas deu para compreender, Dirceu, até mesmo porque quando a gente vê justamente que se tem um amparo, algo que se possa dizer, olha, acredito que fazendo de tal forma vai ser algo bom para mim e pensando no meu próximo, e eu digo até em relação quando se põe colegas, para tentar resolver os conflitos que vão aparecendo, que no dia a dia aparecem muitos. E se a gente deixar tudo isso evoluir a um ponto de uma insatisfação de um colaborador, a ponto da insatisfação do meu sócio, quando vê, é a parte judicial que vai resolver isso. E é como tu disseste, a lei, ela é essa, mas ela pode ser interpretada de várias formas e ver o que cabe para cada coisa. Imagino que tenha sido mais ou menos essa a tua colocação. E pessoal, aqui para que a gente possa ter uma finalização do nosso programa, as considerações finais dentro do que foi falado, dentro da questão familiar, na questão de trabalho, porque a gente fala assim, hoje a nossa vida ela é voltada geralmente à família e trabalho, geralmente, né? E tem a parte por fora também que é lazer, mas que envolve a nossa família também. Então, pontuando todos esses conflitos e como a gente pode, Declay, pensar algo, dar aquela resumida geral para que a gente possa levar uma vida mais tranquila e aos poucos solucionando os nossos conflitos. Eu gostei muito do que o Dirceu falou, que da parte filosófica, né? Nós vivemos em comunidade. Quando a gente vive em comunidade, a gente tem que respeitar as diferenças, né? Ter empatia com o outro, entender um pouco o outro também. Quando você não consegue resolver por conta própria, é muito bacana você ter alguém que é autoridade para te ajudar a resolver. Eu acho que isso é muito sábio. Seja um advogado, seja uma pessoa habilitada para ajudar a resolver, porque dá credibilidade para o processo. Eu gostei também de ter as coisas definidas, né, por escrito. Eu acho que isso é extremamente importante. Uma coisa que ficou evidente no diálogo é que não deixa para depois. Quanto antes você resolver, menos consequências negativas vai haver no conflito. Inclusive para a saúde, né? Exatamente. Isso é muito prejudicial, isso é muito dolorido, né? E se você quiser se qualificar, existe 3 obras, pelo menos, que me vêm à memória agora, né? Uma delas é Comunicação Não Violenta. É fantástica a obra, eu acho que vale a pena para quem está passando por um momento de conflito, né? Conversas Difíceis é outra obra muito interessante. E a do Ganha-Ganha do Steve Covey, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que ensina então essa teoria do ganha-ganha, ganha-perde, perde-ganha, enfim. E acho que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, às vezes, a gente tem que se tornar vulnerável, aprender a dialogar para resolver as coisas e deixar todo mundo feliz. Isso é o ideal.
Com certeza. Muito obrigada, Declei. Agora, Dirceu, vou passar para ti, para as considerações finais, pensando que, graças a Deus, tivemos o teu apoio nessa manhã para poder falar um pouquinho o amparo jurídico também e como vem da visão de um advogado dentro de todas essas questões que acontecem. Laura, Declei, Fabiano, primeiro eu agradeço a oportunidade de vir aqui conversar. Muito bacana, gostei mesmo. E acho que só complementando o que o Declei já falou, porque o Declei praticamente já expôs tudo. Se a gente tiver empatia e pensar, repito aquilo que eu falei lá no começo, que é difícil, viu? É difícil, eu tento aplicar isso, mas a gente não consegue sempre. Aquela situação de que ninguém é inteiramente bom e ninguém é inteiramente mal. E todo mundo tem um pouco de razão nas suas reivindicações. Então, a partir do momento que a gente pensar nisso, e a gente se colocar no local do outro, para tentar pensar, se eu tivesse naquela situação, como eu faria, eu acho que dá para a gente resolver muita coisa. E resolvendo os problemas pequenos conforme eles surgem, sem ter aquele hábito que muitas pessoas têm de relegar, deixar para depois. E quando esse depois chega, ele chega de uma forma muito maior e muito mais difícil de ser resolvido. Seja resolvido extrajudicialmente, seja resolvido na família, seja resolvido com apoio psiquiátrico, psicológico, apoio jurídico, apoio contábil, não interessa que tipo de problema que seja. Mas se você pensar no problema que pode surgir na tua atitude e tentar resolver ele antes, ou assim que ele surja sem deixar se estender, é uma situação que, resumindo o nosso encontro aqui hoje, é uma forma de resolver os conflitos mesmo, é a solução dos conflitos. Mas de uma forma mais fácil, fácil. Mais tranquila. Mais tranquila, exatamente. Com certeza. Então, muito obrigada, Dirceu, muito obrigada, Declei. Fabiano, tuas considerações para essa manhã? Mata a alma e envenena. Só complementando o ditado que o Declei falou, já dizia o seu Madruga. Brincadeiras à parte, muito obrigado, guris, aí pelo nosso papo, Laura. Obrigado aos nossos telespectadores, né? Vamos lembrar a galera aí, ó, que domingo tem live dos cantadores, a partir das 11 horas da manhã. Fica ligado que vai estar bem bacana, tem leilão, tem prêmio, vai estar bacanérrimo. E até quinta, né? Esse pessoal aí nos acompanhar. Minha companhia de terças e quintas-feiras, o Fabiano Dias. Então, realmente, Fabiano, até quinta-feira. Agradeço aos convidados, Fabiano, agradeço a você que está em casa e nos acompanhou nessa manhã. E realmente, compreender o primeiro passo, imagino, é realmente você saber que está iniciando um conflito. Ter a preocupação de dizer, pera, alguma coisa de diferente está acontecendo aqui, eu fiz dessa forma, o meu colega fez de forma diferente, ou meu irmão fez de forma diferente, e a gente precisa começar a compreender aonde está gerando esse conflito para que a gente possa, quanto antes, tendo amparo profissional, tendo amparo de pessoas que realmente fazem parte do teu convívio, digo que quanto antes, melhor para a tua saúde, melhor para a tua família, para o teu trabalho. Então, pessoal, até amanhã, me despeço e vamos de música com Fabiano Dias. Ela quer me ver bem mal, vai morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vai morar com sete peles que é imortal. Ai meu Deus, o que é que há? Ai meu Deus, o que é que há? Ai meu Deus.